Uhum. Alguém pode ler? Abre o microfone aí e lê para nós. Eu coloquei no chat aqui da mensagem, aqui do Zoom mesmo. Eu Vamos posso ler. conseguir. Posso? Tá. Ó seres humanos, procurem compreender as necessidades humanas e construam um sistema social apropriado. Não tentem fazer nada por seus mesquinhos interesses pessoais ou de grupo, pois nada feito com uma perspectiva estreita e desprovido de ideação cósmica perdurará. A cruel mão do tempo obliterará e a mergulhará em um esquecimento que vocês não conseguem compreender. Não é necessário estudar livros para saber como se mover, o que construir, o que quebrar, o que preservar. Vocês devem olhar para cada ser vivo deste universo com sinceros sentimentos de amor e compaixão. Só então perceberão que tudo o que vocês quebram, constroem ou preservam já está contido e vibrado pelo fluxo da bem-aventurada entidade macrocósmica. Por meio de ação misturada, com devoção e conhecimento, você descobrirá a vida da sua vida, o tesouro supremo do seu interior, aquela entidade suprema que você, sem saber, manteve escondida no templo dourado do seu coração. Shri Shri Anandamurti, The Evolution of Society, 1º de janeiro de 1955, de Amalpur. Obrigada, Lu. De nada. É, então, essa mensagem foi publicada em várias coletâneas, né, de livros. É um discurso, é um trechinho de um discurso. E, e eu estou lendo uma dessas coletâneas que se chama Subhashita Sangraha. Recomendo que vocês, quando tiverem oportunidade, acessem essa coletânea. São vários volumes e os discursos são incríveis. E esse é o primeiro discurso do volume 1 dessa coletânea. E que nos traz uma reflexão mais social, né? Nos traz uma reflexão, talvez, um pouquinho diferente do que a gente às vezes imagina, do que a gente às vezes espera, né? Quando a gente está num encontro espiritual, né? Quando a gente está num encontro de práticas espirituais, num encontro de yoga e meditação. Mas esse é um dos aspectos que faz a Nanda Marga ser bastante diferenciada, né? Considerando várias tradições, assim, dentro da tradição tântrica, né? Que é a tradição que a Nanda Marga, né, tem como no seu coração, assim, no seu cerne. A tradição tântrica sempre foi uma tradição espiritual que, que vê como inseparáveis a perspectiva do nosso autodesenvolvimento espiritual, das nossas práticas espirituais, com o desenvolvimento social. Eu quero comentar um pouquinho com você sobre isso, e, de certa forma, também uma coincidência, né? Eu ter escolhido esse texto, porque quando eu li ele, eu pensei, nossa, esse vai ser meu próximo Shastra. Eu já tinha lido outras vezes e eu sempre gosto muito, e esse trechinho que eu selecionei para a gente ler, né? Acho tão lindo, tão profundo e fala tanto da nossa realidade, né, do nosso dia a dia, fala tanto da nossa vida. Eu não sei quanto vocês pegaram. Depois, se vocês quiserem, eu coloco lá no grupo, nos grupos, né, nos vários grupos aí que a gente tem para a gente reler e refletir. Mas é uma coincidência porque exatamente hoje está começando um treinamento em Prout, né? Algumas de vocês, um irmão iniciado, três, quatro irmãs iniciadas, três irmãs iniciadas, o irmão iniciado me falaram que iam participar, então por isso, inclusive, eles que eram sempre frequentes aqui na meditação, por alguns, acho que uns 2 meses não vão participar porque estão fazendo esse treinamento na teoria da reutilização progressiva, que é o Prout, que é essa teoria socioeconômica, política, também deixada por Shri Shri Nandamurti ou Prabharanjan Sarkar. Exatamente
com o propósito de fazer cumprir um pouco do que diz essa mensagem, né? No sentido de que, nesse discurso, né, em outras passagens desse discurso, o Shri Shri Anandamurti vai dizer: enquanto nós não tivermos um sistema social justo, talvez a gente vai encontrar numa palma de mão cheia aqueles que vão seguir se autorrealizar espiritualmente. Não mais que isso. Isso é muito forte, né? Considerando que a nossa natureza, o nosso dharma, né, aquilo que é da nossa essência, a nossa missão, é a gente alcançar essa autorrealização espiritual, é a gente conseguir encontrar esse fluxo da bem-aventurança, esse fluxo do amor, esse fluxo da felicidade infinita, aquilo que dentro também da nossa tradição, de uma forma talvez diferente de muitas outras, né? A gente realmente acredita existir, né? Enquanto em muitas tradições espirituais, às vezes, a gente vai ficar mais apegado à ideia de que essa realização plena e absoluta, na verdade, não existe aqui nesse plano, essa realização plena e absoluta não é possível aqui para nós, né? Ou só em outro plano, e que essa natureza, que essa existência seria mais caracterizada, então, pelo sofrimento, né? Buscarmos nos acostumar, nos acomodar, aceitar o sofrimento, enfim, tantas outras formas de a gente verificar e entender essa nossa existência, mas a nossa tradição, e eu gosto tanto disso, né? A gente acredita que sim, nesse plano também é possível. A gente está aqui porque também a gente pode alcançar aqui, nesse corpinho, nessa terra, nesse planeta, né? A gente pode alcançar essa felicidade. E eu acho que isso ressoa tão fundo no meu coração, eu acho que faz tanto mais sentido, eu que sou uma boa racional, né? Então eu entendo isso como tão lógico, mas ao mesmo tempo como algo tão visceral, tão essencial. Como que não seria aqui, né? Como que não seria aqui? Pra gente, né? Como que não seria possível a gente viver aqui essa experiência, que é o que a gente busca lá no fundo, que é o que lá no fundo a gente busca todos os dias, quando a gente quer viver mais leve, quando a gente quer estar em mais profunda conexão com as pessoas, quando a gente quer, né? Enfim, ter a vida que a gente sabe lá que a gente quer, né? Que o Shri Krishnamurti vai dizer que corresponde a essa nossa sede, né? Pela felicidade infinita, essa sede pelo infinito. Mas enfim, então isso que faz parte do nosso Dharma, da nossa natureza, da nossa essência, e que a gente pode alcançar aqui, não será possível para quase ninguém se a gente não tiver um sistema social justo. E eu não preciso falar muito sobre isso, porque eu sei que todas nós aqui vivenciamos na pele, né? Eu sei que todas nós sabemos o quanto boa parte da nossa vida é dedicada a gente sobreviver, a gente pagar as contas, a gente dá conta de cada vez menos tempo, na medida das nossas necessidades cada vez maiores por atender, né, demandas materiais, demandas sociais, demandas, né, enfim, com a família, com os grupos, agora também com as redes sociais, né? Tudo acontece ali, todos os trabalhos, todas as relações. Então, como que a gente poderia se dedicar a uma vida espiritual, a uma prática espiritual, se a gente também não acredita e não acredita, não investe e não se dedica a uma transformação político-social, né? Se a gente também não aposta nessa transformação social, econômica, ainda que nós estivéssemos no grupo daqueles que preenchem a mão, daqueles que integram aqui os 5 dedinhos da mão e que podem alcançar essa vida autorrealização, por termos uma condição política, econômica, social satisfatória, né? Também sabemos que aquilo que acontece ao meu redor, aquela energia, aquelas experiências que existem ao meu redor, elas também vão me afetar, né? E, portanto, essa minha autorrealização, ainda que eu tivesse entre aqueles raros que são capazes de conquistá-la, mesmo no meio de um contexto tão injusto social, ainda assim essa minha autorrealização seria possivelmente mais lenta, seria possivelmente é, é, enfrentaria mais resistências, né? Talvez eu não alcançaria um certo nível de autorrealização, mas não um nível tão amplo que eu poderia alcançar se outras pessoas pudessem estar comigo, mais pessoas pudessem estar comigo,
nesse sentido, né? O Shri Shri Nandamurti, nesse mesmo discurso, vai dizer que à medida que os elementos, né, fundamentais que compõem esse planeta, esse universo, vamos falar, né, o éter, né, o ar, a luz, o líquido, o sólido, à medida que esses elementos todos, né, foram sendo criados, à medida que eles foram que chegamos até o último elemento, o último a ser criado, o sólido. E a partir de que momento em que esse elemento sólido passou a se transformar a tal ponto de lá da expressão primeira do sólido, ser um mineral, uma pedra, né? Ele ir progredindo e se transformando até ele se metamorfosear, né, em seres cada vez mais sutis e, portanto, cada vez mais a consciência suprema pudesse ser expressada de forma mais nítida. À medida que esse processo foi ocorrendo e a consciência então foi cada vez podendo se expressar de forma mais nítida por seres até chegarmos, né, na vida e a partir da vida a consciência ainda mais nítida, cada vez mais nítida, nós chegamos num ponto em que a nitidez é tanta, né, que nós falamos dos seres de contemplação, capazes de contemplação. Esses seres capazes de contemplação, e que são, portanto, aqueles em que a consciência suprema pode se expressar de forma mais nítida, somos nós, os seres humanos. Nós somos os seres que melhor podemos expressar essa consciência suprema, nós somos os seres que podemos praticar a contemplação. Só nós, num universo de outros seres que a gente diz terem vidas, um universo de outros tantos seres que a gente chama de inanimados, mas que também são uma expressão ainda que tão primitiva da consciência suprema e que podem expressá-la quase nada, né? Mas o fato é que nós, que chegamos no ápice dessa possibilidade de expressão da consciência suprema, também dentro da nossa existência enquanto seres humanos vivemos uma evolução, um processo evolutivo. E às vezes a gente pensa, nossa, a gente vive numa condição tão precária, tão desafiadora hoje em dia, não é possível que nós sejamos aqueles que estejam em melhores condições que os primeiros ou que os anteriores seres humanos. E Shri Shri Anandamurti vai dizer que sim, né, que os seres humanos mais primitivos encontraram condições ainda piores que as nossas, né? Eles possivelmente todos os dias ou muito frequentemente, né, viviam ameaçados por seres que podiam matá-los a qualquer momento, né? Não tinham casas onde se proteger, não tinham alimentos assim a tão fácil acesso como a gente que basta, né, ir no supermercado, né? Passavam, não tinham como se proteger às vezes de ambientes, de condições climáticas, de condições da natureza extremas, né? Então nós somos aqueles que dentro de toda essa escala evolutiva, estamos em melhor condição de praticar a contemplação. Já somos seres humanos, o que por si só já é extremamente avançado, e como seres humanos temos condições materiais mais favoráveis que os outros. Mas nós sabemos que ainda assim não é fácil. Ainda assim não é fácil, né? Dentro dessa história evolutiva dos seres humanos, de forma a tentarmos viver melhor, primeiro surgiu a liderança dos guerreiros, e os guerreiros, pelo uso da força, tentavam manter, né, pelo menos o seu grupo, a sua coletividade, em maior condição de sobrevivência. E eles foram eficientes por um bom tempo, até que surgiram aqueles que, através da capacidade do intelecto, conseguiam contribuir mais para a preservação do grupo, né, para a sobrevivência do grupo. Né? Até que então surgiram aqueles que tiveram capacidade de produzir materiais que eram cada vez mais úteis, né, para o coletivo. E esses terceiros nós chamamos então, digamos assim, os economistas, né, os mercadores, aqueles que conseguiram produzir o alimento e vender e distribuir, aqueles que conseguiram produzir roupa e vender e distribuir e produzir sapato, aqueles que conseguiram produzir algo, né, comerciantes, então, né, é, mas também existem aqueles que nunca lideraram nenhuma nesse processo evolutivo dos seres humanos, que nós chamamos os trabalhadores mais braçais, que nunca conseguiram liderar o coletivo nem pela sua força física, nem pelo seu intelecto, nem pela sua capacidade de gerar renda, de gerar produtos, né?
Esses são chamados em sânscrito os Shudras, e nós podemos chamar os trabalhadores braçais. O fato é que dentro desse processo evolutivo, de todas essas categorias, né, ainda que cada um desses grupos, dessas lideranças, né, conseguia criar melhores condições, em determinado momento também passavam a oprimir aquelas outras categorias. Né? Os guerreiros, assim que tomaram o poder, conseguiram contribuir para que a coletividade se perpetuasse, mas em determinado momento passaram a explorar os demais. Assim também aconteceu com os intelectuais, assim também aconteceu com os mercadores. Aqueles que são os trabalhadores braçais desde sempre estiveram sendo explorados, né? E os demais grupos foram se revezando. Atualmente nós estaremos vivendo no momento em que os mercadores, né, os, vamos dizer, capitalistas, né, que é uma expressão assim, eu estou usando de uma forma mais genérica, tá? Aqueles que produzem a renda, são os que dominam a sociedade. E eles são responsáveis, em parte, então, pela nossa melhor condição de vida, conseguem criar uma condição para que a gente possa sobreviver, mas ao mesmo tempo também, assim como todos os outros coletivos, se tornaram exploradores. E qual é a atual condição, né, dos demais grupos? Todos os demais grupos se tornaram então explorados. Vipras, os intelectuais, Kshatriyas, os guerreiros, né, Shudras, os que sempre foram explorados por todos, aqueles que então têm a mão de obra. E Shri Shiranandamurti vai dizer, né, só para ir concluindo, que vai chegar o momento, né, e muitos de nós acreditamos que estamos chegando nesse momento, em que os guerreiros, os intelectuais, junto com os trabalhadores da mão de obra, não mais aceitamos tamanha exploração, porque ela tem se tornado cada vez mais opressora, reduzindo cada vez mais a nossa capacidade de termos uma qualidade de vida, como a gente estava falando ali no início, né? A capacidade de praticar espiritualidade é quase impossível, a gente não tem tempo para isso, a gente está sempre, né, resolvendo problemas, a gente está sempre trabalhando, está sempre preocupado. Mas o nível de exploração chega a tanto que essas três outras categorias vão se unir para promover o que se chama de revolução, né? A revolução Shudra, né? Que é a tentativa, então, de romper com esse ciclo exploratório. E o que é fundamental para a gente poder sair desse ciclo de exploração? Né? O que é fundamental para a gente poder perpetuar, encontrar uma outra forma de viver em sociedade que não a dessa forma exploratória, né? Desenvolvermos lideranças, nos tornarmos lideranças que possam, na medida em que acompanhe o processo evolutivo social, assegurem que nenhum dos grupos que esteja na liderança explore os demais grupos, né? Então, Prout, essa teoria da reutilização progressiva, é uma proposta muito rica e muito complexa, no sentido de que prevê vários aspectos, tanto da economia, como da sociedade, como da política. Né? Quem gosta de ler e estudar isso vai né, se preencher de conhecimento, de detalhes sobre como que é essa economia, esse novo modelo econômico, esse novo modelo político, né, que visa superar as limitações do capitalismo, visa superar as limitações do comunismo. Mas Prout vai dizer, então, devem existir aqueles que ele chamou, Shri Shrindamurti chamou de Sadivipras, que não serão os que vão ser aqueles que vão estar ditando as ordens, né? Mas vão ser aqueles que vão estar assegurando que a atual liderança, que vai continuar ocorrendo na forma de ciclos, que a atual liderança não explore os demais. Então faz parte da natureza humana, faz parte que sempre um grupo lidere, mas o que não faz parte, o que não precisa ser, é que esse grupo que lidere oprima e explore os demais, né? E aí na mensagem que a gente leu ali, só para concluir, é o entendimento de que, né, ó seres humanos, percebam que na medida em que vocês expandirem a consciência, na medida em que vocês encontrarem o verdadeiro significado da vida, que vocês encontrarem essa felicidade infinita que está dentro de vocês, que é o tesouro guardado dentro de vocês, vocês vão perceber que não vão mais precisar ficar correndo atrás de fama, atrás de dinheiro, atrás de sucesso.
que isso não terá mais nenhum sentido, vocês não precisarão mais estar explorando uns aos outros. Esse sistema exploratório, que está nas mãos de quem tem poder, mas cá entre nós também está nas nossas mãos, consciente ou inconscientemente, volte e meia a gente explora de um jeito ou de outro os outros e mesmo se autoexplora, se mantendo dentro, nos mantendo nesse sistema, né? Tudo tem por base a gente ainda não ter encontrado essa fonte de abundância dentro de nós e, portanto, nos deixarmos iludir, nos deixarmos enganar por essa crença de que precisamos encontrar, né, no sucesso, na fama, no reconhecimento externo, né, ah, uma realização, uma satisfação, né, como se fosse um pagamento que a gente quer receber, né, por tudo que fazemos e realizamos e vivemos nessa vida, tá? Então, a reflexão hoje é para a gente buscar estar conscientes de que o nosso desenvolvimento espiritual não caminha separado do nosso desenvolvimento social, econômico, político, e que buscamos também de alguma forma, devemos buscar também de alguma forma estarmos atentas a tudo isso que envolve os aspectos também externos ao nosso redor. Tá bom? Namaskar. Eu vou parar de gravar, mas eu queria saber se alguém quer fazer algum comentário.